Eu estou aqui, então, para falar sobre o livro A Confissão da Leoa, do autor moçambicano Mia Couto. E por que falar desse livro agora? A ideia nesse vídeo é falar em linhas gerais sobre a obra A Confissão da Leoa, para a gente tentar, assim, instigar mais leitores a lerem essa obra, para que futuramente a gente possa ter mais interações, mais conversas virtuais no momento, né, que é o que dá para ser, para que a gente possa, então, debater a dimensão do feminino e da narrativa do feminino nas obras do Mia Couto. Então, hoje eu vou falar em linhas gerais sobre A Confissão da Leoa, e mais adiante a gente pode aprofundar, né, na leitura desta obra para os que se interessarem em fazer a leitura, e depois, né, eventualmente outros encontros para falar de outras obras do Mia Couto. Então, não necessariamente se ater somente a esta obra da qual vou falar hoje. Então, hoje eu vou falar muito em linhas gerais sobre A Confissão da Leoa, e a ideia é dar, então, continuidade a um projeto que surgiu no ano passado, que era de explorar essa dimensão do feminino em Mia Couto, né, nas obras do Mia Couto, a partir de vivências, a partir de trocas, né, de saberes, de trocas de impressões e de leituras coletivas. Então, por isso, vou falar hoje sobre A Confissão da Leoa, em linhas muito gerais, tá? E por que o feminino? Porque o feminino em Mia Couto, né? Por que a voz narrativa feminina em Mia Couto? Por dois motivos. Primeiro, porque quem conhece a literatura do Mia sabe qual é a profundidade, quão sensível é essa voz narrativa feminina do Mia. Então, quem está acostumado sabe até assim que, ao ler um texto do Mia, não sabendo ser do Mia, isso já aconteceu comigo, não sabendo ser do Mia, a gente acha até que foi uma mulher que escreveu. Então, assim, a voz narrativa feminina dele é muito sensível, é muito autêntica. Então, por isso, o feminino em Mia Couto. E segundo motivo, por que do feminino? É justamente pelo momento atual que nós atravessamos, né? Muito se tem falado de que o futuro é feminino, né? Diante desse contexto, né, diante dessa situação que a gente está atravessando, de crise humanitária, crise mundial, muito se tem falado da questão do feminino, muito se tem falado da competência do feminino diante de administrações públicas, administrações comunitárias, administrações de crises. Então, por isso, também eu escolhi explorar o âmbito dessa dimensão do feminino, né, na literatura, e em especial na literatura do Mia Couto, tá? Voltando para a voz narrativa do Mia, ele, inclusive, ele explica como é que se deu essa construção da voz narrativa dele, né? E a explicação que ele dá é que ele foi educado, né, foi criado numa cultura muito patriarcal, muito machista, e não havia espaço para questionamentos sobre o gênero, não havia espaço sobre questionamentos da masculinidade dele. Então, ele foi criado e educado num mundo assim, né? A questão do gênero, da masculinidade, era dada, né, e não questionada, não havia essa possibilidade, né, não havia sequer essa consideração, né, não passava pela cabeça. Então, era um universo muito seguro, né, da sua masculinidade, isso não estava em xeque, nunca esteve em xeque. E aí, ele se viu, num dado momento da produção literária dele, diante de um dilema, né, ele refletiu que, se ele foi criado dentro desse contexto, dentro dessa cultura, em que não havia espaço para questionamento do gênero, do papel masculino na sociedade, ele, então, se perguntou qual era o nível de autenticidade na voz feminina toda vez que ele precisava fazer uma narrativa.
E fazendo essa reflexão, né, ele chegou à conclusão que uma das questões que ele precisava muito deixar de lado era o medo, né? Então, o medo de não se questionar e o medo de não ter medo de buscar a mulher que habitava nele, né? Acho isso muito bonito. Então foi um momento em que ele, dentro do seu contexto ali de criação literária, ele se perguntou isso, né? O que me impede de buscar mais profundamente a mulher que habita em mim, né? O medo. Então é preciso que esse medo seja deixado de lado. E aí ele fazendo essa reflexão, ele até escreveu um texto lírico, né? Bem poético sobre isso, que eu pretendo ler aqui para vocês. Eventualmente eu vou tentar olhar aqui, mas eu também estou transmitindo para o YouTube, então tem as duas câmeras, tá? Então me desculpe o pessoal do Instagram, mas eventualmente eu vou tentar olhar aqui, tá bom? O pessoal tá entrando aí, a Silvia. Bem-vindo, pessoal. O Chico está falando que isso é lindo mesmo, né? Fazer esse mergulho sem medo, né? Esse mergulho sem medo na busca pelo meu lado sexual oposto, né? Então, Mia fez isso. Vou mergulhar na busca do meu feminino, na mulher que habita em mim. E esse poema que eu vou ler, inclusive, poema não, esse texto poético que ele escreveu nessa época de busca, chama-se, inclusive, Mulher de Mim. Então, eu vou ler aqui. Tranquila-te. Esse texto é como se fosse o feminino conversando com ele, tá? Então, é uma voz feminina que fala para ele: tranquila-te, eu não te venho buscar. Por que vinha fazer caso então? Porque tanto mais ela se senhorava, mais eu me inquietava. A enviada prosseguiu: não percebes? Eu venho procurar lugar em ti. Explicou suas razões. Só ela guardava a eterna gestação das fontes. Sem eu ser ela, eu me incompletava, feito só na arrogância das metades. Nela, eu encontrava não mulher que fosse minha, mas a mulher de mim, essa que em diante me acenderia em cada lua. Me deixa nascer em ti. Fechei os olhos em um vagaroso apagar de mim. E assim deitado, todo eu, escutei meus passos que se afastavam. Não seguiam em solitária marcha, mas junto de outros de feminino deslize fossem horas que nessa noite me percorreram como em sonhos ponteiros. Esse é o texto chamado Mulher de Mim, que nasceu, então, desse momento de reflexão da busca do Mia Couto pela sua identidade feminina, pela sua mulher interior. O feminino no seio masculino. Muito bonito isso. E aí, já que eu comecei falando de Mia Couto, eu sei que nem todos são familiarizados, né? Então, vou falar rapidinho quem é Mia Couto. Né? Então, Mia Couto, ele é nascido em Beira, né, em Moçambique. Ele é poeta desde sempre, porque ele explica de uma forma bonita isso, né? Por que ele se tornou poeta. Ele conta que na infância dele, a casa dele era frequentada só por escritores, poetas, né? O pai dele era muito amigo de escritores, de poetas, então essas eram as pessoas que ele conhecia. Então, no dado momento na infância dele, ele assimilou que a partir do momento que se torna adulto, automaticamente a pessoa se torna poeta. Ele não enxergou que era uma possibilidade em várias outras, porque todo mundo que ele conhecia, todo mundo que frequentava a casa dele, todos os amigos dos pais dele eram poetas, né? Então ele achou que era uma coisa automática, assim. E aí ele foi no embalo, né? Seguiu o fluxo, começou a escrever, então foi uma coisa muito natural. E aí por isso que eu gosto de falar que ele é poeta
desde sempre, né? Aí na juventude ele foi estudar medicina, depois ele descobriu o jornalismo, se enveredou pelo jornalismo, trabalhou muito tempo como jornalista, né? E na formação profissional mesmo, ele se consolidou como biólogo e fez uma especialização em ecologia, tá? Como jornalista, ele teve uma atuação muito intensa na militância moçambicana durante o período da Guerra Civil em Moçambique. Para quem não sabe, Moçambique viveu aí 16 longos anos de guerra civil, com milhares de mortos, né? Estima-se aí aproximadamente 1 milhão de mortos, aproximadamente, né? E o Mia perdeu vários amigos de profissão nesse período, né? De guerra, vários amigos, e ele vivenciou então a guerra muito de perto, né? As obras do Mia são traduzidas em muitas línguas, né? E quando eu digo muitas, entenda-se muitas mesmo, né? Ele é condecorado com muitos prêmios literários, entre esses prêmios, inclusive o prêmio Camões, que é o maior prêmio literário em língua portuguesa. E a narrativa dele possui um alcance universal, mas ao mesmo tempo é uma narrativa muito particular. Por quê? Porque ele narra a realidade, né? Ele retrata ali a realidade do seu espaço geográfico, né? Da África, que ele gosta sempre de lembrar a gente que são várias Áfricas, na verdade, né? Porque às vezes a gente também idealiza uma África, né? Um estereótipo de África, e ele gosta sempre de lembrar que a África, na verdade, são várias Áfricas, existe um universo dentro da África, né? E ele retrata muito esses costumes, né? Toda essa cosmologia do universo africano. Então, é uma dialética, assim, ao mesmo tempo uma literatura muito local, né, geograficamente muito local, e ao mesmo tempo muito universal. Então, também quando se pergunta isso para ele sempre responde assim, que talvez então nós tenhamos muito mais coisas em comuns do que a gente pensa, né, e não diferenças, né, já que aquilo que ele escreve a partir do que é muito local se transforma em coisas muito universais, né. Recentemente, ele fez uma advertência para os colegas dele, os colegas escritores dele, que são africanos, né? E ele comenta assim, que para você ser escritor hoje na África, existe um peso, uma responsabilidade muito grande de você ter que trazer todo esse lado, toda essa cosmologia africana para dentro da sua literatura. Então você tem que trazer os mitos, a lenda, a oralidade, a ancestralidade. Ele fala que existe muito essa cobrança. Ele faz isso muito, ele sempre fez isso muito. Mas ele fala que, às vezes, o escritor africano, ele quer apenas ser escritor. E, por exemplo, um escritor brasileiro, ele pode pensar em ser escritor e ser apenas escritor. Ele não precisa, assim, pensar em ser um escritor e ter que retratar o Brasil. Um escritor europeu, ele pode pensar em ser escritor e ser apenas escritor, ele não precisa retratar o universo europeu. E ele fala que na África é um pouco diferente, existe um pouco por trás, né, essa cobrança, né, então que ele adverte isso aos colegas, né, que é muito difícil quando se quer ser só escritor, sem retratar todo esse universo, né, africano, exótico, que ele inclusive retrata. E ele faz tanto isso nas obras dele, e por conta disso, ele já foi assim, inclusive muito confundido. Por exemplo, já aconteceu de pessoas lerem a literatura do Mia sem nunca terem visto, sei lá, uma entrevista, uma foto, não terem muitos dados biográficos do Mia e ter contato só com o texto do Mia. Aí já aconteceu de, a partir do contato só com o texto do Mia, a pessoa ou achar que era uma mulher, achar que Mia era uma mulher, né, e aí a gente volta lá naquilo que eu falei no início, né, na sensibilidade e na autenticidade da voz narrativa feminina que ele tem, e ele também já foi confundido com o africano negro, né, então, assim, pessoas que não o conheciam, né, ao ter contato só com o texto dele, idealizaram o Mia como, então, aquela figura bem estereotipada mesmo do africano exótico, né? Justamente por ele trazer todos esses elementos à tona no texto dele, né? As lendas, a cultura oral, o culto à ancestralidade, ele mistura tudo isso, e por conta de ele fazer isso, ele já foi confundido assim.
né? E é completamente compreensível, né? Qualquer pessoa, imagino eu, que pegasse um texto do Mia sem ter nenhum conhecimento de quem é Mia, provavelmente teria mesmo esse sentimento. E isso eu acho que só traz para gente um elemento assim de. Só demonstra, né? A dimensão da sensibilidade do Mia, não só em buscar o feminino, a mulher que habita nele, mas também buscar aquele africano que se sente de fato pertencente àquele espaço, que se sente de fato pertencente àquela gente, né? Pelo menos eu vejo assim, eu faço essa leitura. E aí, como a gente está falando como missão, ao menos alguns momentos desses. Sim, na história da literatura. O Chico está lembrando que no Brasil, né, existe, pelo menos em algum momento da história da literatura, a ideia da literatura como missão também, né, como para se defender, né, alguma identidade, algum ideal, acho que é isso, né, Chico, mais ou menos. E aí, já que a gente está falando então dessa questão de território, de identidade, aí a gente entra então, enfim, na narrativa aqui da obra, né, que eu vim trazer hoje, que é a Confissão da Leoa. A Confissão da Leoa, então, ela é mais uma obra do Mia que retrata isso, né? Então, é uma obra que se passa numa aldeia em Moçambique, né? E aí, um parêntese importante, né, que eu gostaria de fazer aqui, porque eu já li textos, resumos, resenhas desse livro, que fala assim, bom, é uma obra que trata da vida, da situação da mulher em Moçambique. Então, da mesma forma que o Mia gosta muito de reiterar a importância de não se entender a África como uma coisa só, é importante também não entender Moçambique como uma coisa só, né? Muito importante isso também, porque então não está assim muito correto você falar, é uma obra que fala da situação da mulher em Moçambique, não necessariamente, tá? Aqui na obra ele está falando a obra ela está situada, ela está ambientada em uma aldeia do norte de Moçambique, onde se passa, então, esses eventos que eu já vou falar para vocês. Então, assim, nessa aldeia, que inclusive tem nome, Vila de Palma, né, que ele retrata, que ele faz emergir esses costumes, essa condição da mulher, a gente vai ver aí no decorrer da nossa conversa que a obra, ela trata muito disso, de papéis sociais, da condição da mulher, da situação da mulher, né, mas é importante entender Moçambique também como pluralidade, tá? Então, não é assim, a condição da mulher moçambicana, é a condição da mulher em uma aldeia do norte de Moçambique. Pode ser que Moçambique tenha outros pontos em que a mulher também tenha essas condições? Pode, mas é importante saber que não é uma obra que trata da condição da mulher em Moçambique de forma genérica, tá? Muito importante saber isso. Então, a literatura empenhada na reflexão sobre o tipo de formação e suas correspondentes possibilidades estéticas. Em um momento da história, né? Hoje a gente já está livre disso, né? A gente, pelo menos eu acho, né? Está liberto disso, mas houve um momento que sim, existia muito essa coisa da literatura como missão. Eu acho que a gente até já conversou sobre isso, né, Chico? Rapidamente, mas eu acho que a gente já conversou sobre isso, da literatura como missão, de ter essa carga, né, nas costas do autor, de ter que encarar a literatura como missão. E aí, então, assim, o que é a narrativa da Confissão da Leoa? A narrativa da Confissão da Leoa, como eu já falei, é permeado por mitologias, né, por lendas, por tradições orais, por deuses que habitam o imaginário coletivo de um povo que
pretende conservar, né, que dá a primazia pela tradição, né? E aí, obrigada, Chico. Obrigada. E aí, então, assim, a ambientação, né? Então, já falei, essa Vila de Palma, né, no norte de Moçambique. O que acontece? Tá tendo pessoas estão morrendo nessa vila. Está tendo leões, ataques de leões. Então, leões estão atacando essa vila e estão matando pessoas, né? Os leões atacam as pessoas, comem algumas partes dessas pessoas, deixam restos em alguns lugares e retornam no dia seguinte para terminar de devorar aqueles restos, né, mortais. Então, e assim, aí é convocado um caçador, é convocado uma expedição, né? Um caçador e um escritor vão para essa expedição, né, para a Vila de Palma, para investigar, né? E o caçador vai especificamente com a missão de matar esses leões, né? Porque eles são convocados, essa expedição é convocada pelo administrador da aldeia. Então, assim, existe a aldeia, né, toda permeada pelas tradições, pela ancestralidade, por uma cultura bem fechada, mas existe o administrador, que é alguém que, embora também seja da região, é um político, né, então, em nome do partido, ele tenta administrar ali aquela aldeia, fazendo a melhor política possível, né, para ficar bem com o partido, etc. Então, ele convoca essa expedição. Nessa expedição, então, estão o caçador, que é um caçador super famoso, né, e o escritor. O nome do caçador é Arcanjo Baleiro, tá? Os nomes em Mia Couto são muito interessantes, os nomes das personagens, tá? Eu não ia falar sobre isso não, porque eu não queria me estender tanto, mas os nomes das personagens do Mia são muito interessantes. Ele falou em entrevista que nessa obra da Confissão da Leoa, ele tentou evitar um pouco os neologismos, né, que é uma coisa que ele se inspira muito em Guimarães Rosa, e ele fala abertamente sobre isso, e ele disse que ele tentou evitar esses neologismos na Confissão da Leoa. Porém, a questão dos nomes das personagens, ele manteve a mesma linha, né, que ele vinha seguindo. São nomes muito interessantes que não parecem assim, não parecem aleatórios, né? Não parecem nomes aleatórios. Eles trazem uma carga muito significativa, muito simbólica com o papel da personagem na narrativa, né? Então, o nome do caçador é o Arcanjo Baleiro. E o escritor, que é o Gustavo, que é um cara, assim, da cidade, ele é urbanizado, né, ele é urbano, ele é escritor, né, então, assim, parte do pressuposto que ele né, é mais, assim, mais enjoado, né, Chico? Então, assim, aí essa história segue, permeada por essas mitologias todas, né? O nome da aldeia é Culumane. E o caçador e o escritor, que são convocados para essa missão, né, de dar fim aos leões, eles acabam desenvolvendo ali, quando eles chegam na vila e se deparam com a realidade do que está acontecendo ali, porque primeiro eles percebem que as mulheres estão sendo atacadas, não os homens, o que é uma coisa muito intrigante, né? Então eles percebem isso. E de repente eles percebem também que apenas a análise fria e racional da situação, que era o que eles sabiam fazer, que era o que eles tinham em mente, de repente não daria conta de desvendar tudo o que estava acontecendo ali. De repente eles se deparam com uma situação que está um pouco além daquilo que eles esperavam, né, daquilo que eles se sentiam capazes de resolver, né? Então eles se dão conta disso muito rapidamente, né? Entre o caçador e o escritor há também uma relação muito interessante, que é uma relação assim
dialética, né, uma coisa meio metalinguística. Por quê? Porque o caçador, durante esse período que ele é convocado e está lá na aldeia, ele faz um diário de caça, né, então ele escreve o diário de caça. E o escritor observa o caçador escrevendo esse diário. E em determinado momento, o escritor pergunta para o caçador, né, o que ele está fazendo, o que ele pretende com aquelas anotações, e o caçador, enfim, conta para ele que ele pretende publicar um livro, né, com aquele diário de caça. Isso gera uma situação bem tensionada ali, né? Pessoal entrando aqui, gera uma situação bem tensionada, né? Entre o caçador e o escritor. Por quê? Porque o escritor já tem aquele título, né? O escritor já é o escritor. E, de repente, ele está ali observando um caçador fazendo um diário de caça que ele pretende fazer com que se torne um livro, né? Isso é muito interessante, porque também me faz perguntar assim, o que será que torna um escritor, né? Porque, e assim, eles seguem nesse embate, que é algo muito sutil, mas ao mesmo tempo muito interessante, eles seguem nesse embate sutil até o final da obra, né? O caçador com as suas anotações, com o seu diário de caçador, que quer que torne um livro, e o escritor com aquela pose de escritor, né? Isso é muito sutil, mas é muito interessante e, de repente, me trouxe esses questionamentos, né? O que torna um escritor? Porque o desfecho, depois dessa tensão formada entre os dois, e quando o escritor vai ter contato com o escrito do caçador, o desfecho disso é muito interessante. Eu não vou contar para vocês, né? Vou deixar aí para quem, de repente, se interessar em ler a obra. Esse escritor é declaradamente o alter ego do autor, né, do Mia. Por quê? Porque essa história ela é inspirada em fatos reais, né? O Mia realmente viveu essa expedição, né? Ele realmente foi para essa missão com outros caçadores, né? E num lugar em que, de repente, eles perceberam que estavam tendo ali ataques, né? Oi, diva! Estava tendo ataques de leões, né, e que, curiosamente, só matavam as mulheres, né, isso o Mia viveu, então é inspirado em fatos reais. E aí, esse escritor, então, da história, que faz essa tensão com esse caçador, ele é declaradamente o alter ego do autor Mia Couto, né, essa situação, né, situação vivida por ele, além de real, é também uma metáfora muito bonita. Se a gente considerar a ideia da escrita como o último refúgio, se a gente considerar a ideia da escrita como o lugar onde todos os nossos medos podem ser acolhidos, se a gente considerar a escrita como o lugar onde a gente pode se sentir seguro, porque é essa tradução basicamente que o Mia dá quando ele viveu essa situação, né? Num determinado momento, quando se viu no perigo iminente de ser atacado pelos leões, ele conta que ele se trancou na barraca, fechou o zíper, como se aquilo fosse protegê-lo do leão, né? E começou a escrever. Quer dizer, a forma dele se proteger daquele perigo que o rondava foi escrever. Então, assim, fisicamente não tinha proteção alguma, mas era uma metáfora muito bonita da gente entender, sim, a escrita como esse último lugar, esse último refúgio, como quando tudo vai mal, né? Quando o perigo é iminente, quando o fim é iminente, né? Maravilhoso, né, Chico? Maravilhoso isso. A escrita como o último refúgio, quando o perigo é iminente e quando você está no escuro e não sabe mais no que vai dar, né? Tá me soando muito familiar neste momento. Então, vamos escrever, né? Para quem consegue. Mas o detalhe é que talvez o escritor não seja nem questão de conseguir, né? Talvez o escritor ele já tenha esse impulso, né? Bom, nada mais pode ser feito. Então, o que eu vou fazer? Vou escrever, né? E isso o escritor, né? Quem tem alma de escritor, acho que faz isso, né? Quando nada mais pode ser feito, a gente escreve, né?
Eu acho que tem tempo aí no Instagram, né? Aí se encerrar o meu tempo, depois eu reinicio, tá bom? Aí, saindo então dessa tríade do caçador, escritor e administrador, escrita como transformação da dor, elaboração da dor, portanto, esforço para não se deixar dominar pela dor. Verdade, verdade. É uma forma de você não se deixar dominar pela dor ou pelo medo, né? Talvez uma forma de abstração, de catarse, não sei, né? Uma forma de um respiro, né? Respiro para retomar, para não se paralisar, né? Acho que isso mesmo. Agora, saindo da tríade do caçador, escritor e administrador, eu vou chegar agora na protagonista, né? Ainda não cheguei na protagonista. A protagonista é a personagem Maria Mar. Transformar a dor. Ok, transformar a dor. A protagonista é a Maria Mar. A obra, ela é alternada por capítulos que são a versão da Maria Mar e o Diário do Caçador. Então, você tem um capítulo que é o Diário do Caçador, outro capítulo que é da Maria Mar, e segue assim até o final do livro. A Maria Mar, ela se apresenta como uma mulher excluída, assim como todas as mulheres da sua aldeia. Então, qual é a condição das mulheres da aldeia de Culumane? São mulheres apartadas da vida pública, são mulheres sem voz e prisioneiras na própria aldeia. Por que prisioneiras na própria aldeia? Porque elas não têm para onde ir, né? E no caso da Maria Mar, ela tem ainda um agravante, porque a família dela é assim, uma espécie de família assimilada. Ela usa esse termo na obra, né? Eles são assimilados. Por quê? A mãe dela, foi educada pela missão católica, né? Existem missões nos cantos mais recônditos da África, né? Em lugares assim inimagináveis existem missões cristãs, sejam católicas ou sejam evangélicas, né? E existem até igrejas que têm esse slogan, né? Enquanto houver um recôndito, um rincão africano que ainda não tenha recebido a mensagem, né, querigmática cristã, nós estamos dispostos a ir. Então, existem missões cristãs nos lugares mais inimagináveis da África. E Culumane não é diferente, tinha missão católica lá, né? O padre, esqueci, mas é alguma coisa Amoroso, né? Olha o nome do padre, né? Eu esqueci o primeiro nome dele, eu sei que o segundo nome é Amoroso. E então a mãe da Maria Mar, ela foi educada na missão católica, né? E aí o que aconteceu com essa mãe da Maria Mar? Ela não passou pelo ritual que era um ritual ancestral e tradicional da aldeia, que todos eles, mulheres ou homens, ao atingir a idade adulta, precisavam passar por um ritual, né? A mãe da Maria Mar não fez esse ritual, por quê? Porque ela foi educada na missão católica, né? Então ela é tida como uma criança que vive num corpo de adulto. Porque para a tradição Culumane, ela não se tornou adulta porque ela não passou pelo ritual. E essa condição dessa mulher, que é a Anifa, a mãe da Maria Mar, ela também muitas vezes é vista como uma condição de alguém que pode trazer males, né? Que pode atrair males para a aldeia, para o povo de Culumane, né? A Maria Mar, que é a protagonista, que é a filha dessa mulher que foi educada na missão católica, também recebeu educação na missão católica, porque ela na infância tinha uma espécie de uma paralisia nas pernas, teve por um tempo uma espécie de paralisia nas pernas, e aí ela foi levada pelo tio-avô dela, que é uma pessoa com quem ela desenvolveu, a única pessoa na história com quem ela desenvolveu uma relação muito intensa de afeto verdadeiro. Então ela é levada por esse tio-avô, para a missão católica para ser curada, né? Então esse tio-avô tinha a esperança de que aquele Deus católico pudesse então curar a Maria Mar daquela paralisia das pernas, então ela é levada para essa missão e lá fica por um tempo.
Então, existe aí uma carga muito grande na família da Maria Má, né? Então, são assimilados porque tiveram muito contato com a missão católica e são mal vistos pela aldeia. Porque, primeiro, a mãe não passou pelo ritual, né? E, segundo, a Maria Má também viveu entre os padres católicos e teve, então, o resto da sua educação completada lá. Quando ela já foi alfabetizada, porque ela foi alfabetizada por esse tio-avô. E a maneira que esse tio-avô alfabetizou é uma maneira linda. Ela está descrita no livro também. É uma maneira maravilhosa, né, sensível demais, e lá na missão ela desenvolve, ela lapida essa habilidade que ela tinha com as letras, com a palavra, com a escrita, com a leitura, né? E aí também mais um peso na Maria Má, ela mesma diz isso, né? Por quê? Porque além de ser mulher, em Culumane, ela era uma mulher que sabia ler e escrever, né? Era uma mulher que dominava a letra. Então ela era uma ameaça a Culumane, né? E aí a Maria Mar ela se coloca muito assim como num ambiente que a guerra, né? A guerra naquele ambiente moçambicano trazia muitas incertezas, como qualquer guerra traz, né? Situação de muitas incertezas. E aí e é compreensível isso, quando você tem situações de muitas incertezas, é compreensível que para essa tradição, queira retornar para essas origens e queira se fechar nelas, porque é como se fosse, como se nelas estivesse toda a segurança, né? Como se nelas, e agora me vem muito em mente também essa questão do mundo líquido, né? Porque o Bauman já falou isso também, né? A gente está em meio a esse mar de incertezas por conta de todo esse universo que a contemporaneidade traz. Não sei se essa ponte que eu estou fazendo é muito adequada, mas de repente me veio isso do Bauman agora, né? Porque ele fala que ele acaba sendo saudosista, né? Nesse aspecto. E aí a Maria Má fala, né, que no meio dessa situação de guerra que traz tanta incerteza, né, traz um contexto de tanta incerteza, tantas dúvidas, há esse movimento do povo de retornar então às suas origens, aos seus cultos e rituais mais antigos, como se lá estivesse toda a segurança, né, como se lá tivesse toda a solução dos seus problemas. E ela, como uma mulher assim assimilada, ela como uma mulher assim já teve contato com outras culturas, né? Ela não cabia, ela não conseguia pertencer a esse mundo de arcaicos mandamentos. Ela usa exatamente esse termo, né? A esse mundo de arcaicos mandamentos feitos de ordem e obediência. Então, esses são os males, né, que a Maria Má e a sua família carregam na visão da aldeia de Culumane, né? Só que é a Maria Má que vai trazer para a gente, né, na sua narrativa, toda a condição da mulher, né, ou das mulheres de Culumane. É ela que vai narrar tudo isso para a gente, né? Toda a situação e toda a tensão dos papéis sociais, né, feminino e masculino na aldeia de Culumane. Tio-avô, que é o Adjuro Capitamoro, Adiro Capitamoro, é isso. E o Adiro Capitamoro também é uma outra figura interessante na história. Por quê? Porque, ora, ele deixa entrever uma abertura para o novo, né? Como eu já falei para vocês, ele mesmo levou pessoalmente a Maria Má para a missão católica para ser curada por aquele Deus católico da sua paralisia das pernas, né? Então, ora ele deixa entrever uma abertura para o novo, né? Essas novidades do mundo pós-colonizado, e ora ele demonstra uma certa reverência pela força e pela sabedoria da ancestralidade Culumane, né? Isso me faz lembrar, inclusive, as próprias palavras do autor, Mia Couto, né? Quando ele diz que uma visão pura e simplesmente cartesiana, né, racional do mundo, não traz nenhum encantamento. E que
é importante saber conjugar essas duas dimensões, né? O físico e o metafísico, o saber e o sabor, né? Então, é importante salientar que a Maria Má, ela letras na missão católica, mas foi, né, então é mais uma mostra dessa flexibilização, né, que esse adjuro que ele tinha, né, essa personagem interessante na história, porque foi ele que alfabetizou a Maria Má, né, em um ambiente, em uma cultura que a mulher não podia ser alfabetizada, né. E a maneira, como eu disse, a maneira como essa alfabetização se deu por esse tio-avô para Maria Má, ela é tão salutar, é tão linda, descrita, né, que quem for ler a obra, né, eu sugiro que lembre bem deste momento, quando ele descreve, diz então a Maria Má a partir de despojos de caça, né, despojos de caça como unhas, cascos, penas, né, e foi assim, né, utilizando esses despojos que a Maria Má foi tomando contato, então, com as letras do alfabeto, né, com as primeiras letras, ela foi conhecendo. E aí, a Maria Má, na sua própria versão, na sua própria narrativa, né, ela usa exatamente essas palavras. No mundo de homens e caçadores, a palavra foi minha primeira arma. E há também uma explicação muito sensível e lírica do motivo do nome da Maria Má, né? Que seria, então, contemplar numa mesma palavra a palavra amor e a palavra mar, ou a palavra amar e a palavra mar, né? Quem escolheu esse nome foi esse Adiro, o tio-avô, né? E segundo a explicação do Adiro é isso, né? A intenção de contemplar essas duas palavras, amar, amor e mar, né? Só que a Maria Má, ela se afeiçoa tanto com essa investidura desse nome, com essa sagração desse nome, né? E ela se afeiçoa tanto a tal ponto que ela fica dividida. Em dado momento, né, das suas reflexões, da sua narrativa, ela fica dividida entre o anseio pelo fim da própria vida, né, o inconformismo que ela sentia de estar ali vivendo naquela sociedade, naquela aldeia de Culumane, e ao mesmo tempo o anseio pelo fim da própria vida. E quando ela fala desse anseio dela pelo fim da própria vida, ela confessa que o que ela gostaria mesmo era de morrer na água, né? Então ela faz uma confissão na narrativa dela, de que a vontade dela, de que a morte mais bonita, o ideal para ela, seria então uma morte de afogamento, né? Porque dessa forma ela estaria então voltando para a sua verdadeira morada, ela estaria fazendo um retorno para a sua verdadeira morada, ou seja, retornando a ser água, né? Essa obra é uma narrativa, então, como já deu para perceber, muito sensível, né? Que fala de papéis sociais, fala da opressão, fala de mundos alternados, né? Fala sobre culturas e choques de culturas, fala sobre as incapacidades de intervenção de quem está de fora, quando a tradição possui um grande peso e fundamenta tantas regras morais, né? Agora, outra ideia interessante do livro é a Chitala, né? A Chitala é o local de reunião dos homens, né? E aí só os homens poderiam estar na Chitala. E era na Chitala que eles tomavam decisões importantes, de âmbitos diversos, principalmente sobre a vida comunitária, né? E havia uma grande punição para mulheres que ousassem adentrar esse espaço da Chitala, né? Eu acho que com isso o autor nos convida a refletir sobre o papel da mulher nessa sociedade da aldeia de Culumane ou em qualquer sociedade, aldeia ou tribo, né? Acho que ele nos convida a avaliar se a gente ainda não está exposta a grandes perigos, né? Se a gente ainda não vive num mundo em que se sustentam grandes incoerências, né? Porque qual é a grande incoerência da aldeia de Culumane? Contratar caçadores para dar fim aos leões que estavam curiosamente matando só mulheres, mas ao mesmo tempo que vida
que tinham essas mulheres da aldeia de Culumane? Elas tinham vida, né? Então, essa é a incoerência da aldeia de Culumane, que eu acho que é convidativa a olhar para a nossa também, né? Para as nossas condições, né? Para a condição de qualquer sociedade. Nós também não vivemos nessa incoerência, né? Será que realmente a política meio falseada de proteção, né? Até que ponto nós estamos protegidas, até que ponto nós estamos plenas de vida, enquanto indivíduos, né, de um determinado sexo, né, enquanto indivíduos de um determinado gênero, né? Até que ponto estamos de fato plenos de vida, né? Quais são as incoerências de vida que existem, né? E eu ousaria perguntar também se a gente não tem chitalas, né, nos nossos contextos, nos nossos convívios, né? Eu ousaria perguntar se a gente ainda não estranha, por exemplo, uma mulher que de repente desempenha um papel de administração de vida pública, né? Se a gente não olha para isso ainda com um pouco de estranhamento, se a gente ainda não tende a dissociar essa mulher que de repente assume uma dimensão de vida pública, uma dimensão de administração de vida pública, se a gente não insiste em dissociar esse perfil de mulher de um outro perfil de mulher mais recolhida ao lar, com uma imagem de mais afetuosa, né, mais cuidadora, se a gente ainda não insiste em dissociar esses papéis ou esses perfis, né? Eu ousaria perguntar isso e convidar a gente a fazer essa reflexão, né? Esse livro, A Confissão da Leoa, ele se inicia com uma frase: Deus já foi mulher. Foi a frase que me fez querer ler o livro, é uma frase muito ousada, né? Mas nem tanto, porque, obviamente, que no contexto da obra, né, e isso está na parte da narrativa da Maria Mar, Deus já foi mulher. Nesse contexto da narrativa, o que está querendo dizer? Está querendo fazer referência a quê? A uma retomada do período histórico onde as sociedades matriarcais, né, onde havia sociedades matriarcais, em que o ideal feminino estava associado com o ideal de divindade de proteção, né? Porque existiram essas sociedades, né? E, inclusive, na religião da antiga Mesopotâmia, que foi, inclusive, depois de onde se originou o Deus monoteísta, né? Mas anteriormente era uma sociedade que prestava culto a figuras sagradas associadas ao feminino, né? E aí, a gente sabendo disso, a gente sabendo que existiam essas sociedades matriarcais em que a figura da divindade estava associada ao feminino, né? Eu usaria a perguntar: quantas de nós hoje, né, mesmo racionalmente, sabendo que, por exemplo, Deus, se existe, sabemos que não é nem masculino nem feminino, mas quantas de nós ousaria a insistir na não identidade de gênero ou sexual de Deus, né? Quantas de nós ousaria insistir ou ousaria declarar que Deus é mulher ou já foi mulher, né? Até que ponto a gente teria essa coragem, né? Ou até que ponto a gente foge disso, né? Então são reflexões que eu deixo, não sei se fez sentido para vocês. A ideia inicial, então, era incitar a vontade de ler a Confissão da Leoa. Para quê? Para que depois a gente faça outros debates, e aí mais aprofundados, né? Mais aprofundados em capítulos, em coisas bem pontuais da obra, tá? Obrigada, pessoal que ficou comigo até aqui, pessoal do Instagram que ficou também, né? Eu agradeço de coração a presença de vocês. Depois eu vou disponibilizar a gravação desse vídeo. E é isso, pessoal. Obrigada e a gente se vê então numa próxima. Eu vou tentar fazer outros momentos assim. E a ideia é continuar esse ciclo, então, de explorar o feminino na narrativa do Mia Couto, tá bom? Beijo, abraço para vocês.